Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 82 de língua portuguesa para o 7º ano. E hoje nós vamos estudar um tipo de texto, um gênero de texto, que é o artigo de opinião. E os objetivos para esta aula são compreender o que é um texto do gênero artigo de opinião, conhecer as características desse tipo de texto e reconhecer a opinião presente em um texto que é um artigo de opinião. Eu peço que vocês separem o material para a aula, peguem lá o caderninho de vocês, abram na matéria de português, Deixem lá o lápis, a caneta e a borracha na mão para a gente ir anotando, tá bom? Vamos lá então, o que é um artigo de opinião? Um texto, que é chamado de artigo de opinião. Então, pessoal, geralmente o artigo de opinião ele é publicado em jornais, em revistas e até mesmo na internet, Esse tipo de texto ele contém a interpretação ou a opinião de um autor sobre o texto e esse autor ele assina o texto. Eu deixei em destaque aqui a palavra interpretação e opinião para nós lembrarmos sempre o seguinte, o texto que é artigo de opinião, ele tem aquilo que a pessoa que escreveu acha sobre o tema, a opinião dele. Muitas vezes não é a mesma opinião que a tua, tá? Esse texto ele pode ser escrito em primeira pessoa, eu, ou nós, muitas vezes tem textos de opinião que são um grupo de pessoas que assina, ou pode ser escrito em terceira pessoa, ele ou ela, Ele precisa ser simples, objetivo, com temas da atualidade, para que os leitores possam ler, interpretar e compreender a opinião contida ali. Outro fato bem interessante é que geralmente os títulos são títulos provocativos, polêmicos, porque é justa a ideia de dar esse diálogo e essa discussão, tá? E a estrutura do artigo de opinião qual é? Então, nós vamos ter uma introdução, geralmente é ali o parágrafo inicial, às vezes até 2, no qual vai se ter a exposição, a apresentação da opinião do autor sobre um determinado assunto. Então, eu vou pegar, por exemplo, um assunto e vou expor ele ali no primeiro parágrafo. Vou dizer o que é que eu acho, por exemplo, sobre as brigas nos estádios de futebol. Vou dar a minha opinião, lá no primeiro e segundo parágrafo. O que é que eu vou fazer no desenvolvimento, a argumentação? Eu vou citar exemplos, para confirmar a minha opinião sobre o assunto. Se eu vou dizer, por exemplo, que eu acho as brigas nos estádios de futebol péssimas, ruins, eu vou ter que citar exemplos, argumentos que comprovem essa minha ideia, essa minha opinião. Vou citar exemplos, vou citar fatos, lá no desenvolvimento. Depois vem a conclusão. O que é que eu faço na conclusão? Eu retomo a ideia inicial lá do primeiro parágrafo que eu já apresentei, eu faço um resumo das ideias que eu apresentei lá na argumentação para reafirmar a minha ideia, o meu posicionamento que eu coloquei de opinião lá no primeiro parágrafo, certo? E agora a prof vai mostrar para vocês, no momento de leitura, um trecho de um artigo de opinião. Quem escreveu foi o Mozart Never Ramos, ele é professor do Instituto de Estudos Avançados lá da USP de Ribeirão Preto, Universidade Federal de São Paulo, e esse texto ele foi publicado no Correio Brasiliense o ano passado, em 2 de 4 de 2000. E nesse texto ele dá uma opinião dele sobre a educação em tempos de pandemia, Todos vocês que estão me assistindo hão de lembrar que em 2020 a gente teve uma interrupção nas aulas que eram presenciais, de repente de uma semana para outra todos os alunos ficaram em casa, não iam mais para a escola e a aula era online,
ou pelo WhatsApp, ou pelo Google Sala de Aula, e tinha videoaula, e tudo mudou, né? Então, o que esse professor ele fez? Ele escreveu um artigo de opinião falando, né, dando a opinião dele sobre a educação nesse momento da pandemia enfrentada, né, em 2020 e ainda comecinho de 2021, em relação à Covid-19, tá? E a prof trouxe um trechinho para vocês, tá? Então ele diz assim: possivelmente aqui no Brasil, a melhor solução para os alunos das redes públicas do ensino consistirá no uso de conteúdos transmitidos por meio dos celulares na internet. Vejam aqui o primeiro parágrafo. O que é que o professor fez? Ele deu a opinião dele sobre o que ele achava que seria melhor, mais fácil a ser feito com a educação, com o ensino, com as aulas, nesse tempo que não teria aula presencial. Na opinião dele, ele disse que a melhor opção, né, a melhor solução, ia ser usar os celulares com a internet. Opinião dele. Não ia ser o computador, né? Ia ser os celulares. E agora ele começa a dar exemplos que vão confirmar essa ideia dele. Lembram do desenvolvimento? Exemplo dessa situação vem do estado de São Paulo. Então ele pegou um estado brasileiro no qual já tinha sido feito o uso de celulares como recurso para as aulas acontecerem à distância, né, sem ser presencial. E ele disse que o exemplo que deu certo está lá no estado de São Paulo, no qual a Secretaria da Educação negocia com as operadoras o patrocínio para buscar a conexão de Wi-Fi dos alunos que tenham ao menos um smartphone. Esse período vai exigir dos gestores que pensem fora da caixa. Olha os argumentos que ele está usando, né? Que o Estado buscou negociar lá com as operadoras, porque a gente sabe, né? De repente, o teu celular, a rede móvel não é boa, não pega bem, tem pouco acesso e acabou e não deu tempo de terminar a atividade. Quem já não passou por isso lá em 2020, né? Muitos alunos passaram. Então, ele está citando argumentos aqui do que foi feito lá no estado de São Paulo para que desse certo. O que mais que foi feito para que desse certo? Os gestores, que são professores, diretores, coordenadores, todo mundo que está envolvido ali ajudando, né, os alunos, tiveram que pensar fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? Pensar diferente, né? Vocês, alunos também, né? Quando vocês tiveram as aulas apenas online, vocês tiveram que se organizar de modo diferente, porque o professor não estava lá do ladinho de vocês mostrando como é que faz, né? Então, isso é o pensar fora da caixa, fazer diferente. No meu ponto de vista, lembrem que a prof disse que o artigo de opinião tem a opinião do autor? Eu até deixei em negrito, então é a opinião dele, do professor. E isso a gente vê de modo claro no texto de opinião, né? Então ele diz, ó, no meu ponto de vista, essa será a oportunidade para repensar o papel da escola e dos pais na vida escolar dos estudantes. Por quê? Os pais, sobrecarregados pelos diferentes afazeres, estão cada vez mais terceirizando para a escola o seu dever de educar, na contramão do que apregou o artigo 205, lá da Constituição Federal, que afirma que educar é um dever de quem? Do Estado e das famílias. Lembram os exemplos, os argumentos? Isso é um fato muito importante. Por mais que seja um artigo de opinião, eu posso usar um argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? É o que ele usou aqui. Ele usou um artigo lá da Constituição Federal, uma lei, um artigo, como argumento de autoridade, dizendo que vai precisar ter uma união para que esse ensino aconteça de modo eficiente, né? Entre quem? Família e escola, pais ajudando filhos, né? Vai ter que ser uma troca. Então, eu posso dizer o que eu acho, mas se eu quero que o meu texto tenha mais credibilidade, o que é que eu faço? Eu vou buscar um argumento de autoridade para colocar no meu texto de opinião, tá certo?
Em uma de suas homílias, o Papa Francisco afirmou em tom preocupado: chegou a hora de os pais e as mães voltarem de seu exílio e recuperarem a sua função educativa. Oremos para que o Senhor conceda aos pais essa graça e de não se autoexilarem da educação dos filhos. Outro argumento de autoridade. O que o professor fez? Pegou uma fala do Papa, né? O que o Papa disse aqui? Reforçando o argumento dele, que ele disse que achava que a família teria que ajudar os filhos, né? Nesse processo de educação à distância. Então, ele reforçou a opinião dele, né? Deu exemplo de que isso deve acontecer, primeiro, citando um artigo da Constituição Federal, ao argumento que ele usou. Por que tem que ser feito? A lei manda, né? Outro argumento que ele utilizou, a fala do Papa, né? Ó, até o Papa falou, né? Numa linguagem bem simples. Continuando. Outro aspecto que podemos tirar como lição: é preciso estudar como usar as novas tecnologias em harmonia com as aulas presenciais e como estabelecer um equilíbrio entre o ensino presencial e o ensino virtual. Olha a palavrinha podemos aqui que eu deixei em destaque, né? É a opinião dele. Nós, ele já está incluindo mais pessoas que pensam igual, né? Novamente, ele está reforçando a ideia que ele defendeu lá no início, né, que vai ter que usar a tecnologia, mas ao mesmo tempo que vai usar a tecnologia, vai precisar ter um equilíbrio, saber usar certa ferramenta para que aconteça de modo eficiente ali a aprendizagem, né, que vocês aprendam e que o professor consiga o objetivo dele. Tá? Terminando. Hoje enfrentamos em nosso país a árdua discussão sobre o uso do ensino mediado por tecnologias. Talvez esse período nos ensine que ambas as modalidades podem conviver em harmonia em prol de um projeto pedagógico que atenda às necessidades de uma educação voltada para o século XXI. Aqui ele reforça a ideia que precisa se usar a tecnologia de modo, né, equilibrado, eficiente, para que atenda às necessidades, já que a tecnologia faz parte, né, do século XXI. Antes, quando vocês iam para a escola, né, o que tinha que fazer? Guardar o celular, nem levar, né, deixar na mochila. E agora, de repente, em razão da pandemia, o que vocês estão tendo que fazer? Usar a ferramenta, né, para estudar, para aprender, tá? Então, novamente, aqui o enfrentamos, né, enfatizando para vocês que o artigo de opinião apresenta a ideia do autor. Isso a gente vai identificar através das palavrinhas, das expressões. Tá certo, gente? Vamos compreender o texto um pouquinho melhor, então, agora. Primeiro, percebam que o tema é atual para a época em que ele foi escrito e publicado. Lembra que a prof disse que o artigo de opinião ele tem temas atuais e polêmicos? Não foi um tema polêmico? Não foi um assunto que gerou discussão e polêmica? Tinha um grupo que era a favor das voltas às aulas, tivesse ou não tivesse vacina, né, fosse do jeito que fosse. Tinha outro grupo que não, que defendia que tinha que ficar todo mundo só em casa e tendo aula em casa. Então, é um tema polêmico. Foi atual para a época em que foi publicado, em 2020, no mês 4, no mês de abril, né? Aqui em São Bento do Sul, por exemplo, foi ali na metade de março que parou as aulas presenciais. Foi publicado em abril, era um tema atual e polêmico. Outra coisa, ele tem linguagem simples. Deu para entender tudo que o professor escreveu. E linguagem objetiva, né? Todo mundo compreendeu o que ele quis dizer. Não precisou buscar dicionário, nem ficar interpretando. Tivemos as ideias e as opiniões dele, que eu mostrei ali com as palavrinhas em negrito. E nós tivemos introdução, desenvolvimento com os argumentos que ele apresentou, com os exemplos, os argumentos ali de convencimento que ele usou a lei, usou a fala do Papa e a conclusão da ideia dele. Isso faz do texto um artigo de opinião. Tá? O que é um artigo de opinião, então? Vamos rever? É aquele texto que geralmente é publicado no jornal, na revista ou na internet,
Ele vai apresentar uma opinião, uma interpretação do autor do texto sobre um assunto. Esse assunto precisa ser atual, geralmente é polêmico, né? Vai gerar discussão. Muitas vezes os leitores leem o texto de opinião, escrevem outro texto, rebatendo a opinião do texto 1, né? Vai ter o segundo texto publicado, dizendo o contrário, defendendo a ideia contrária. É bem assim mesmo, né? Que tipo de linguagem a gente precisa utilizar? Simples, objetiva, né? Para que o leitor, o interlocutor possa entender a tua ideia, entender a opinião. Tá? Os temas devem ser atuais, né? Como a prof já disse, e podem ser escritos em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Bom? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção. Não esqueçam de fazer atividades sobre esse assunto e a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.